Olá, investidor. Donald Trump finalmente assina a ordem executiva para reservas em Bitcoin. Bitcoin continua em queda, cotado agora a 86 mil dólares, ali na casa de 86 mil dólares, tá? Notícias e a melhor análise gráfica do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bora lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu curtir, que compartilhasse esse vídeo com seus amigos, que se inscrevesse no canal, que mandassem aí para todo mundo, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá? Hoje, como de costume, a gente vai falar um pouquinho das notícias e depois a gente vai olhar o que a gente gosta, que é gráfico de preço de criptomoeda, tá? Mas antes de mais nada, se você ainda tem dúvida de como se cadastrar em uma exchange, né, uma corretora aí para você operar criptomoeda, como operar, como comprar, como vender, como aportar capital, como extrair esse capital depois de aportado na exchange. Eu ensino tudo isso no vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá? O vídeo mais completo do YouTube, onde eu ensino vocês a fazer tudo isso do zero numa das melhores e mais seguras exchanges do mundo, que é a Binance, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para aquilo que a gente mais gosta, que é mercado. Vamos falar de mercado cripto. Bem, pessoal, para quem tem acompanhado aí a geopolítica, o mercado cripto, viu que essa semana foi marcada aí no universo de criptomoeda por essa ordem executiva do Donald Trump. Finalmente ele assinou a ordem aí que estabelece nessas reservas americanas de Bitcoin. Tá? Os Estados Unidos está saindo na frente aí de vários países, China, Rússia, União Europeia. Isso é muito positivo pro Bitcoin. Mas apesar disso, né, apesar de tudo isso, para quem é mais antigo no mercado, para quem acompanha o mercado e a geopolítica há mais tempo, já sabe disso, mas o que eu vou falar agora é fato, vocês podem começar a perceber, tá? Uma das coisas mais melodramáticas que existe no mundo é o mercado, sabe? Essa grande figura, essa grande pessoa, né? Que a literatura de Adam Smith fala que é a mão invisível, né? O mercado, aquilo que ninguém vê, mas que movimenta os preços, que movimenta as bolsas de valores no mundo, é uma das coisas mais melodramáticas que tem, tá? Por quê? O exemplo que eu dou é prático, é agora, tá? Apesar de o Donald Trump ter assinado essa medida executiva para que tivéssemos Bitcoin como reserva, o grande problema não foi da forma como o mercado esperava. E o mercado ele se assemelha muito àquela criança mimada que o papai e mamãe mimou a vida inteira, onde se os governos, se as empresas não fazem aquilo que o mercado quer, o mercado se joga no chão. E foi exatamente o que ele fez, tá? Apesar do Bitcoin, apesar do Donald Trump, desculpa, ter assinado, né, essa ordem aí das reservas de Bitcoin, o mercado esperava que além dessa ordem que viesse aí um pedido de compra de Bitcoin, né, que iria levar o preço lá para cima, e não foi isso. O que o Donald Trump fez, ele assinou a medida e ele manteve as reservas com base naqueles criptoativos que o governo norte-americano já tinha retirado, né, por meio de ações aí do governo contra crimes organizados, né, todo aquele confisco que o governo americano fez aí, ele pegou essas criptomoedas, tá, não só o Bitcoin, mas algumas outras criptomoedas que eles estão deixando de lado, e eles constituíram a reserva de Bitcoin com base nesses Bitcoins, tá? Então foi isso, tá? O mercado, mais uma vez, agiu aí de forma bem mimada, não foi aquilo que ele quis e por isso que ele acabou agindo dessa forma. Mas apesar disso, foi muito positivo porque o Donald Trump reforçou essa ideia dele, né? Não só a ideia, mas todo esse ideal dele de ficar ao lado das criptomoedas. Nesse mesmo dia, ele comentou que no outro dia teria o White House Crypto Summit, e teve, tá? No Crypto Summit, o Donald Trump, ele reforçou todo esse ideal dele aí, pautado nas criptomoedas, pautadas no Bitcoin. Ele falou aí, ele teve diversas falas aí, falas icônicas, né? Onde ele sempre enalteceu que aquela política anticripto tinha acabado e que daqui para frente os Estados Unidos se tornaria sim um país pioneiro em toda essa questão de ativo digital, tá? Então foi muito positivo, foi muito bom. Uma outra matéria que eu achei legal, tá? É essa daqui, tá? Eu imagino, todo mundo sabe que no mercado, quem manda no mundo aí é os Estados Unidos, mas a gente sabe que os países eles não ficam atrás e novamente, essa matéria aqui que vem falando que tanto a China quanto o Oriente Médio eles estão considerando já a acumulação de criptoativos de Bitcoin para suas estratégias também, tá? Então, apesar de o mercado não ter respondido positivamente, pelo menos quando a gente analisa o cenário fundamentalista, o cenário de notícias, a gente vê que tende a ser muito bom. Agora, de notícias eu acho que era isso. Vamos falar um pouquinho de calendário econômico e depois vamos para aquilo que a gente gosta, que é gráfico de fato, tá? Então, quando a gente analisa
o calendário econômico aqui pelo Invest, eu vou falar só dos principais indicadores para esse vídeo ele não ficar longo, mas lá na terça-feira o PMI industrial oficial, ele veio positivamente, tá? Eles esperavam 51.6, ele veio 52.7. Já o PMI do ISM, né, que é o Instituto de Supply Management, ele veio um pouquinho abaixo, tá? O mercado vê de forma muito relevante esse indicador. Eles esperavam 50.6, veio 50.3. O que chama mais atenção nisso, tá? É que esse indicador, quando ele tá abaixo de 50, ele já passa a indicar recessão econômica, tá? Então vamos ficar de olho nos próximos, porque isso daí pode trazer burburinho aí, muito movimento para o mercado. Na quarta-feira, teve variação de empregos privados, que não foi positivo, veio um pouquinho abaixo daquilo que eles esperavam. O petróleo bruto, o estoque de petróleo bruto do governo norte-americano também aumentou. Poxa, McVie, mas ele aumentou e ainda assim é negativo? Sim, porque o estoque de petróleo tem muito a ver com o aquecimento da economia. Se o estoque vem acima, quer dizer que a economia não foi aquecida suficientemente para consumir esse lote de petróleo, tá? Então, esse lote aqui, bem acima do que eles esperavam, não é muito bom, tá? Mas nada que abalou assim o mercado, até porque teria o pronunciamento do Trump ao longo da semana. Na quinta-feira teve pedidos iniciais de seguro-desemprego, veio abaixo, tá? Esse é um indicador muito positivo, quer dizer o quê? Poucas pessoas pediram seguro-desemprego nos Estados Unidos. Claro que não é um indicador tão prático, afinal de contas, a pessoa ela não pediu nesse período, mas ela pode pedir depois, né? Então não é muito relevante, mas pelo menos o número aqui ele é positivo. Outra questão bem baixista foi esse relatório de emprego dos setores não agrícolas, né? O payroll veio um pouco abaixo também. A expectativa era de que os empregos criados aí para fevereiro fossem na casa de 159 mil empregos e só foram criados 151, ou seja, um pouquinho abaixo aí, né? E a taxa de desemprego dos Estados Unidos que deu uma leve aumentada aí na casa de 0,10%, tá? Então, para indicadores são isso, indicadores, né? Fundamentalistas, né, da economia norte-americana. Analisamos a economia norte-americana por quê? Porque os Estados Unidos é quem manda no mundo. A gente vê aí como o Bitcoin está atrelado ao governo norte-americano, às políticas, então é por isso que a gente analisa só isso. Agora vamos para gráfico, que é aquilo que a gente gosta. Vamos começar analisando o S&P 500, tá? O S&P 500, essa semana, ele fez aqui essa baixa bem expressiva, né? Ele chegou nessa região de fundo. O candle dessa semana fechou na sexta-feira, ele fechou um pouquinho abaixo dessa região de fundo. Aqui, o que a gente espera para a próxima semana é que ele tenha um movimento de alta aqui, né, para que volte a trazer os preços aqui acima da região dos 5.770. Se não acontecer isso, eu acho que vai ficar muito feio pro S&P 500, até porque ele tá tocando uma região de topo anterior rompido, né? Ele beijou, olha que bonito que é a análise técnica clássica, né? O price action, ele beijou exatamente o topo anterior. O que a gente precisa ver aqui é uma reação. Se não tiver reação, vai ficar feio, tá? Se ele se manter abaixo, vai ficar feio. A gente vê que o candle da sexta-feira já foi um piercing pattern, né? Foi um padrão penetrante, né? Que fechou já dentro do candle anterior da quinta-feira. É o candle indicador de alta, é o candle que está numa região que se espera ser alta, afinal de contas é uma região de suporte no semanal. O que a gente espera é que o preço pelo menos venha até a média móvel de 20, tá? Mas o ideal é ele superar a média móvel de 20 para daí ele testar topo histórico, romper e continuar nessa alta. Se perder, como eu falei lá no semanal, a região dos 50, deixa eu clicar aqui, a região, eita, se perder a região dos 5.670, fica feio, e se o preço consolidar ali abaixo, a expectativa é de cair mais, tá? Quem manda no mundo é o S&P. Quem manda no S&P é o título de 10 anos, né? São os treasuries de 10 anos. Os treasuries seguem aí numa tendência de baixa bonita. Chegou nessa região de fundo, pelo menos no diário, né? Chegou nessa região de fundo, fez esse piercing partner também, né? Ou até um Twin Towers, né? Da forma como vocês quiserem, mas está mais caracterizado como um piercing partner ou um padrão penetrante, tá? O que vai fazer com que os preços venham testar pelo menos a média móvel de 9 ou esse fundo anterior rompido, tá? Mas seguem uma tendência de baixa. Lembrando, tá? Treasuries
O ideal é a gente ver os treasuries caindo, porque os treasuries nada mais são do que o termômetro do mercado de renda variável. Taxa de juros alta, a gente vê a liquidez fugindo da renda variável entrando na renda fixa, então a gente precisa ficar de olho nisso. Tem que olhar também esse gráfico, porque isso é muito importante, ainda mais para quem opera criptomoedas ou stock markets ou bolsa de valores aí ao redor do mundo, porque o termômetro da economia global é a economia norte-americana. Depois disso, vamos para aquilo que a gente gosta de fato, que é o Bitcoin. Bitcoin que não tá bonito, tá? No vídeo da semana passada eu falei para vocês, né? Teve diversos gringos falando de comprar quando o preço chegou aqui nessa região. Desculpa, quando ele chegou aqui nessa região, né? Ele fez esse piercing partner, era numa região mais ou menos intermediária, o fundo estava um pouquinho mais abaixo, mas eu falei que era um pouco complexo devido à média móvel de 20, depois disso ele não superou mais a média móvel de 20, não só isso, ele perdeu esse fundo, tocou na média móvel de 20, se manteve abaixo, para você ver o quanto a média móvel de 20 é uma região de suporte muito importante. Mas é uma região de suporte muito importante por quê? Porque diversos algoritmos aí, né, aqueles robozinhos que ficam operando o mercado, são configurados pela média móvel de 20, pela média móvel de 9 exponencial, que é a que a gente usa também, e a média móvel de 200. Eu não gosto de usar a média móvel de 200 porque eu prefiro olhar o time frame semanal, tá? Um time frame maior. Gosto de usar 2 ou 3 screens, né? 2 ou 3 tempos gráficos para analisar o preço. Mas por enquanto é isso. McVin, então quer dizer que a gente pode vender? Eu não acho que a gente pode vender ainda, por quê? Porque quando a gente olha o semanal, a gente vê que o semanal ele continua em uma tendência de alta. O mais natural, tá? É o Bitcoin cair até essa região aqui. Se ele cair até essa região aqui do 74, é para todo mundo salivar para comprar. Mas vai comprar depois que cair? É exatamente o que os grandes players fazem, é exatamente o que a gente deve fazer, tá? E por que você não tá baixista pelo diário, já que o diário tá em topos de fundo descendente? Perdeu a média móvel de 20 está abaixo, porque um dos princípios que o mercado financeiro mais segue, né, não só esse, mas tem diversos princípios aí da física que o mercado financeiro segue. Um dos princípios que ele segue é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, tá? Quando o mercado tá andando, quando ele tá numa tendência, ele tende a se manter naquela tendência. Charles Dow falou isso lá quando ele falou o nunca opere contra a tendência, ou the trend is your friend, né? A tendência é sua amiga. O que ele já dizia? Que o princípio da inércia no mercado ele tem validade, ou seja, o diário só vai cair se o semanal também cair. E o semanal, ele nada mais é do que o time frame maior, ou seja, ele é a inércia do preço, né? A inércia do semanal jamais vai ser afetada pelo diário. Ou pode até ser, mas a tendência é que a tendência do semanal, a inércia do semanal, faça com que os preços no diário se corrijam, né, até ela e que volte a seguir a inércia do semanal. É por isso que eu acredito que pensar em vender ainda tá muito cedo, tá muito complexo, é melhor a gente esperar, porque se o preço atingir essa região aqui dos 74, a gente vai ver, de fato, ali uma região onde a inércia do semanal vai entrar e vai fazer com que o Bitcoin suba de forma bem mais expressiva, tá? E por que o semanal, McVie? Olha, quando a gente analisa o volume, tá? Ó, a gente vê que o volume médio, desculpa, a gente vê, vamos analisar pelo último candle, tá? O último candle aqui, ó, cadê? Deixa eu deixar isso aqui para cima. Aqui, deixa eu ajudar aqui. Ó. Quando a gente analisa o último candle aqui, ó, do diário, a gente vê que teve um volume aqui de 273, não. Tava na casa de $5.000. A média do semanal aqui tá na casa de 2,5 mil dólares, ou seja, tem 2 milhões aí de dólares sendo movimentados no time frame diário. Quando a gente vai pro time frame semanal, a gente vê que a média tá em mais de 15 milhões. Ou seja, o que você prefere acreditar? Em um player aí que está movimentando 2 milhões ou um player que movimenta 15? Com certeza o 15. Por quê? Porque o 15 tem um poder de barganha muito maior do que o de 2. É por isso que esse princípio da inércia pelo gráfico semanal ele faz tão sentido no mercado financeiro, tá? É por isso que a gente prefere seguir a tendência do semanal. Então, para Bitcoin, o ideal é a gente esperar. Vamos esperar ver aí se ele corrige até mais aqui. O ideal é ver mais uma perninha de baixo. A hora que ele chegar aqui na região dos 75,694, a gente pode ver, a gente pode avaliar sim uma entrada, tá? Então vamos ficar de olho. Quando a gente analisa Ethereum, a gente vê que a tendência de baixa em Ethereum está bem mais expressiva. Olha a quantidade de topos de fundos descendentes. Ethereum está chegando numa região de fundo no semanal. O ideal aqui é que a gente veja uma reação compradora, tá? São fundos anteriores. O ideal seria que a gente vê ou um engolfo de alta
ou um piercing partner, né, um padrão penetrante, para que a gente possa ver, quem sabe, Ethereum testar o topo histórico. Mas Ethereum, por enquanto, para quem quer comprar, nada a fazer, é melhor ficar de longe e esperar aí uma próxima oportunidade. XRP era uma das mais fortes, né? Acabou de perder a média móvel de 9, tá indo até a média móvel de 20. Tocando ou beijando a média móvel de 20 é mais do que expressivo. Lembrando que o XRP ele já tocou anteriormente esse topo anterior, só não se desenvolveu, né? Deveria ter andado mais, mas não vai andar porque o Bitcoin é o termômetro do mercado. Pode estar até se formando aqui um padrão de ombro, cabeça, ombro, head and shoulders, como os gringos gostam de falar, tá? Mas é um pouco complexo. O Bitcoin tá em tendência de alta no semanal, o XRP também. Vamos esperar ver o que o preço faz, tá? O ideal é a gente começar, pra gente pensar em reentrar em XRP, o ideal seria aqui acima da região dos 2,46, tá? Antes disso, eu acho extremamente complexo. Vamos analisar a Doge. Doge também tá numa tendência de baixa muito forte, né? Não só isso, ele tá testando aqui uma região de fundo do semanal. Não só testando, ele já perdeu essa região de fundo, tá? Lembrando, tá? Se o Bitcoin chegar nessa região de fundo aqui e ele fazer o mesmo que o Doge, tá? Se ele começar a bandeirar aqui embaixo, se o preço começar a se manter abaixo da região dos 74.500, é um sinal não muito positivo, tá? Então, preço do Bitcoin chegando ali, vamos ficar esperto mesmo. Mais Dogecoin voltando para lá. Já perdeu um pouquinho. Dogecoin até desanima falar um pouco de Doge. Nada que fazer. O ideal é o preço superar aqui a região do 0,22 e a partir daqui a gente pensar em comprar, tá? Solana tá numa região de fundo do semanal também, é uma região muito expressiva, olha a quantidade de toques que teve, vamos olhar pelo semanal, né, o time frame mais forte aí, onde quem manda na inércia de fato, né, quando a gente analisa aqui, a gente vê que o mercado no semanal teve 1, 2, 3, 4, 5, agora é o sexto toque, tá, é uma região muito forte, a gente vê que o preço tenta bater aqui, ele respinga lá para cima, né, a expectativa é de que o preço chegando nessa região, ele respingue lá para cima, mas é um pouco complexo operar contra a média móvel de 20. Tá abaixo da média móvel de 20, tá abaixo de uma. Tá numa região de fundo no semanal. Quando a gente analisa o diário, a gente vê que o diário também já tá em uma tendência de baixa muito mais expressiva. O ideal é a gente esperar, tá? Vamos esperar a Solana e vamos ver o que acontece aí. Pepe tá bem feio, tá? Tá até parecido com Doge, ó. Tá nessa região de fundo aqui. Não só isso, o preço já começou a operar. Para a gente pensar em recomprar PEP só acima dos 851, vamos ficar de olho por enquanto, nada a fazer. Cardano, depois eu vou falar uma coisa que o Trump falou no Summit que eu achei muito interessante, tá? E vai muito de encontro às criptos que a gente já analisa, tá? Mas eu vou deixar isso daí pro final. E se você estiver gostando do vídeo, tá? Eu gostaria de pedir novamente que você curtisse o nosso canal, que se inscrevesse, que deixasse o seu like, que compartilhasse com seus amigos, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Mas bora lá, vamos continuar falando daquilo que a gente gosta, que é mercado. A da Cardano tá feia, né? A gente vê que tem essa linha de tendência de baixa aqui. Melhor pegar ela daqui, porque tem mais topos. Vamos ajustar essa linha para cá, né? Ela rompeu essa linha de tendência de baixa, tá aqui repousando sobre esse topo anterior no diário, né? É um ponto ideal aí para quem sabe a gente ver Cardano andar, mas para Cardano andar, Bitcoin tem que andar também. Quando a gente analisa o semanal, tá da mesma forma também, ó. Olha que candle feio, né? Eles fizeram um candle muito forte de alta aqui, um 9.1 de alta. Para quem não sabe o que é o 9.1, eu vou deixar um vídeo aqui no card, tá? Que eu explico como utilizar esse setup. Foi o setup que fez aí um trader norte-americano ganhar muito dinheiro e é um dos que eu mais gosto no mercado de renda variável. Quando a gente analisa aqui, a gente vê que fez esse 9.1 ativou e agora a gente vê esse candle extremamente forte aí, né, de baixa, mas está em cima desse topo anterior. É um sinal muito negativo, né, porque ele rompeu o pivô, né? Ele rompeu a cabeça do pivô, ele descansou na cabeça do pivô, que é o movimento que a gente deveria ver o preço andar, e essa semana foi muito baixista devido a esses movimentos, aqueles indicadores econômicos, mas foi feio, tá? E quando a gente analisa pelo diário, é um pullback, mas a gente precisa ficar de olho, precisa esperar, porque a ADA pode sim testar o topo histórico, mas para isso tem que Bitcoin andar também. Binance, que anda muito feio, continua feio, tá? Olha esses candles com muita sombra, né? Parece até um rabisco, parece que uma criança desenhou esse gráfico, né? Pra cima e pra baixo. Não tá bonito, tá abaixo das médias móveis no
semanal. No diário, quando a gente analisa, também não tá bonito. No diário tá feio, no semanal tá mais feio ainda, já perdeu a média móvel de 9, não tá nem perto de uma região de fundo, nada a se fazer. E Tron é uma das mais bonitas, né, com XRP. Tron eu acho que agora ele tá até mais bonito que XRP, ó. Tá, também acho que tá. Uma aí que vale a pena a gente ficar de olho é Tron. Tá fazendo esse candle muito bonito no semanal. Um candle aí que tá partindo da média móvel de 9, da média móvel de 20, tá? Quem tá de olho aí pelo semanal Quem tá de olho no semanal em Tron, eu acho que isso aqui não é indicação de compra ou venda, tá? É como passa aqui nesse letreiro aqui embaixo, mas tá bem interessante, tá? Da forma como tá. Se Ethereum, se Bitcoin andar, desculpa, consequentemente a gente vai ver Tron andar sim, e a expectativa aí é de o Tron sair lá do 0,25 e ir para a região do 0,45, tá? Uma alta aí de 20 centavos, né? Uma alta aí de 100%, tá? Então, vamos aí ficar esperto. Tá bonito, vamos ver pelo diário, né, para não falar besteira. No diário também, no diário, ó, o ideal tá para quem Tron, tá? Ó, eu acho que o ideal de Tron, tá? Pelos princípios de análise técnica, o ideal seria a gente ver o preço pelo menos romper essa região. Depois de romper essa região, no próximo pullback, pegar aqui lá pela região dos 25, né? Se acontecer, para quem sabe ele testar o topo histórico, tá? Isso daqui é muito ideal. Tron aí tem tudo para subir, tá? Lembrando que isso aqui não é indicação de compra ou venda. Mas é isso daí, acho que Tron é para isso. Ah, uma coisa que eu ia falar para vocês, eu fiquei muito feliz quando eu vi, tá? Cadê onde é que tá? Tá aqui. Foi aqui que eu vi? Mas foi a indicação do Donald Trump em relação a XRP, vamos ver. Aqui, ó, exatamente, ó. O Donald Trump, né, nessa semana, ele nomeou os 5, os 5 digital assets, ou seja, os 5 ativos digitais aí, né, que ele espera incluir nas reservas governamentais. E dentre os ativos que ele colocou XRP, ele colocou Solana, ele colocou Cardano, Bitcoin e Ethereum, tá? A gente não errou nenhuma dessas, tá? Pra falar a verdade, eu ainda tinha adicionado Dogecoin e BNP. BNP faz sentido, Binance faz sentido porque Binance tem uma ligação ali muito forte com a China, né? Então, faz até sentido ele ter tirado de fora. E o Dogecoin talvez ele tirou por ser uma meme, tá? Mas de resto, os 5 criptoativos aqui que tá na carteira do Donald Trump também tava na nossa, né? Não só minha, na nossa. Então isso mostra aí o quanto o nosso trabalho tem sido legal, tem sido profissional, tá? Eu espero que você se beneficie muito com isso, tá? Então, meus amigos, por hoje é só. 22 minutos, o vídeo ficou longo, mas eu não tinha feito vídeo ainda essa semana. Novamente, eu gostaria de pedir que curtisse o nosso canal, que se inscrevesse, que ativasse o sininho, que passasse para os seus amigos, tá? Porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Meu muito obrigado, que o Criador esteja com cada um de vocês e até a próxima.